Olá, irmãs. Aqui estou novamente para o segundo ponto. O fundamento, apóstolos e profetas, né? Primeiro eu quero dizer aqui às irmãs que o fundamento que é a mensagem de Cristo, tá certo? Apóstolos são os enviados, são aqueles que são enviados para transmitirem o ensino, a mensagem. Então vamos aqui ao primeiro item, o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Pronto, aquilo que eu expliquei lá em cima, né? A gente já traz aqui na leitura. Na própria leitura já está nos dizendo. Irmãs, hoje, em algumas convenções, né, apóstolo é questão de ego humano, né? A gente vê que eles começaram a ver isso de uma forma hierárquica, né? Questão de posição. Em algumas convenções, apóstolo é maior que bispo. Bispo é maior que pastor. Se fôssemos fazer uma escala para eles, em algumas convenções, não estamos falando da nossa, estamos falando de algumas convenções, seria mais ou menos assim: apóstolo, bispo, pastor. Questão de forma hierárquica, como eles deixam transparecer isso. Por quê? Por causa do ego humano. Mas para Deus, apóstolo é o enviado, é o mensageiro, é aquele que transmite a mensagem. Não tem nada de questão de posição, porque esse é mais do que esse. Não, de jeito nenhum. A gente vê aqui uma coisa muito triste, né? E é de uma certa forma vergonhoso. Em muitas as redes sociais a gente vê muito isso, né? O ego humano falando mais alto. O ego humano querendo colocar-se numa posição elevada, né? Maior, eu sou maior, eu que mando, eu que faço, eu que isso, eu aquilo, né? Então hoje a posição de menos valor seria pastor. Isso para aquele que realmente tem o ego humano alimentado, né? Vamos aqui ao segundo item. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas, o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violada. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, né? Irmãs, a doutrina, o ensino, o ensinamento tem que ser maior do que o ensinador. Isso nós não temos que ter nenhuma dúvida. Por isso que a igreja está fundada
né? Na doutrina e não nos apóstolos. Nós estamos fundadas, nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e não estamos edificados nos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina, ela tem que ser maior do que o ensinador, né? Do que a pessoa que está nos transmitindo a doutrina. Por quê? Porque a doutrina, ela não falha. O ensinador falha. É algo assim que nós precisamos pensar a esse respeito, né? Saber realmente em que nós estamos edificados, em que nós fomos fundados. Se foi na doutrina ou se foi no ensinador, né? Porque a doutrina realmente ela não falha. O homem falha, né? O ensinador falha. E alguém poderia nos dizer assim, mas Jesus, ele ensinou os apóstolos. Então, Jesus, qual é a posição deles, irmãs? Jesus, ele é o próprio ensino, né? Os apóstolos aprenderam de Jesus, mas Jesus, ele é o próprio ensino, ele é a própria escrituras, né? Ele é a palavra. Então não existe essa questão de achar que, como eu falei, o ensino é maior do que o ensinador. Ah, mas Jesus ensinou os apóstolos, sim. Mas Jesus não quer dizer que o ensino que ele passou para os apóstolos é maior do que ele, não. Ele é a própria ensino, a própria palavra, né? Então, quanto a isso, não fiquem com dúvida, tá certo? 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja, né? Então, irmãs, se nós formos fazer uma avaliação aqui do tempo, né, desse mistério, esse mistério aqui, Jesus, ele em Adão, Jesus já existia. Como? Nos planos de Deus. Tudo já tinha acontecido, tudo já era, tudo já tinha sido, já tinha criado. Então, ele ficou oculto. Se nós formos observar, de Adão a Jesus, foram 4.000 anos. Mas se nós formos ler em Efésios, como a gente já passou algumas lições que falam a respeito disso, a nossa salvação, a nossa posição, o nosso chamado, a nossa eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque para Deus não existe essa questão de tempo, né? Para Deus não existe essa questão de cronômetro, não. Para Deus, Ele é o tempo, Ele é tudo. Então, o testemunho dos profetas, nesse terceiro item aqui, nós podemos ver que toda profecia do Antigo Testamento, ela simbolizava já Cristo, tá bom? Então, são coisas que nós precisamos unir. Nós não podemos deixar o Antigo Testamento como se não existisse na Bíblia, não. Nós temos que unir Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque esse aqui dava uma sombra disso aqui, desse que ia acontecer. O Antigo Testamento falava de forma não clara, mas a gente
vê pela palavra de Deus, vê pelas profecias que estava falando e começou já, a gente já vê acontecendo aqui. Então não dá para viver esse sem esse, tá bom? Tem que unir os dois. E este foi o nosso segundo ponto e nós nos veremos daqui a pouquinho.